Boa noite, família Vencer! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa nossa live de oração. Eu já convido você que está entrando a arrastar esse aviãozinho para todo mundo que você conhece, porque começou a nossa live de oração aqui no canal Vencer. O nosso Instagram Vencer com a gente. Então, você que está entrando, já manda o link dessa live para todas as pessoas que você conhece, porque hoje nós vamos falar sobre oração, mas de uma maneira muito diferente, porque às vezes a gente é chamado para lives de oração. Boa noite para todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindos. Então, a gente é convidado muitas vezes para algumas lives de oração em que a pessoa fica orando, e não é bem isso que nós vamos fazer aqui. Então, se você quer aprender, tirar dúvidas e também colocar os seus pedidos de oração aqui, você faz parte, é convidado a fazer parte dessa live. Um beijo para todo mundo que está entrando, mandando beijo, mandando boa noite, mandando abraço. Gente, sejam muito bem-vindos a essa live de oração, tão esperada aí, né, por nós. E graças a Deus nós conseguimos começá-la no dia 1º de maio, então bom feriado aí para todo mundo. Espero que você tenha descansado e esteja preparado nesse momento para receber uma palavra de Deus para a sua vida. Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite. Gente, enquanto vocês estão pegando e arrastando os aviãozinhos de vocês, eu gostaria que você já se prontificasse com a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, esteja com a sua Bíblia nas suas mãos e o seu caderno para que você possa anotar. Essa live vai ficar salva no nosso IGTV aqui do Vencer, então você pode acessar ela quantas vezes você desejar, mas esteja com a sua Bíblia aberta e com o seu caderno nas suas mãos para que você possa fazer as suas anotações. Tá certo, meu povo? São 8h01 e nós já estamos aqui, chegando um montão de gente para nossa live. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Eu quero que vocês conversem, que vocês interajam, que vocês falem, que vocês coloquem suas dúvidas, porque vai ser maravilhoso esse tempo que nós vamos passar juntos aqui. Então, bora lá. Vamos esperar mais um pouquinho só para o pessoal conseguir ir entrando. Tô percebendo que tá todo mundo se agilizando aí, então vamos lá. Você que acabou de entrar, seja muito bem-vindo a essa live de oração. Eu te convido a arrastar esse aviãozinho para todo mundo que você conhece. Tá certo? Gente, a primeira coisa que nós vamos fazer nessa live é fazer uma oração, né? Orar para que a gente possa começar na presença de Deus a falar sobre esse tema tão importante que é a oração. Vamos lá então? Senhor, nós te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos livremente, pelo teu nome, entrarmos na tua presença. E nesse momento nós te pedimos que o teu Santo Espírito venha conduzir a nossa mente, os nossos corações, trazendo, Senhor Deus, uma live onde o teu Espírito está conduzindo todas as coisas. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco de uma maneira poderosa. É isso que está nos nossos corações, que nós venhamos a aprender a ter um tempo de qualidade com o Senhor. Então, ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco através desta live, nós te pedimos. Toca cada lar, cada família, cada coração que está aqui. E nós já aproveitamos esse momento de oração precioso juntos para pedir ao Senhor que o Senhor visite aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de oração, que estão doentes, que estão passando situações difíceis, que estão diante de desafios, que o Senhor possa colocar as tuas mãos agora sobre cada uma delas. E se você tem pessoas
específicas que estão precisando deste clamor, você vai colocar aí agora o nome dessa pessoa e você vai pedir a Deus junto comigo que Deus ponha as suas mãos agora e opere um grande milagre. Em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença e pedimos ao Senhor que durante essa live o Senhor possa operar maravilhas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Para você que está chegando agora, seja muito, muito bem-vindo à nossa Família Vencer e à nossa live no canal aqui Vencer. Essa live, ela tem 3 passos. Serão 3 lives, então. E essa live, ela vem para ensinar 3 passos muito simples para nos levar a ter uma vida de oração. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba transportando aquela oração do culto, aquela oração coletiva que é feita dentro da igreja para o nosso momento de oração, né? Então nós oramos assim como nós oramos lá na igreja. E a igreja, ela tem o momento dela, a oração coletiva, ela é uma bênção, ela é para o momento do culto, mas todos nós precisamos ter um momento com Deus, um momento individual de construção, de relacionamento com Deus. E esse tipo de oração, ele não tem nada a ver com a oração feita no templo. E muitas vezes, por nós não termos essa habilidade de orar, vamos falar assim, nós sofremos muito, porque não conseguimos entrar na presença de Deus e resolver as questões da nossa vida, nos alimentar e sermos tratados e transformados por Deus, porque não temos acesso, não porque Ele não permite, Ele está lá, mas nós não conseguimos romper com algumas cadeias, com algumas dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos na hora de orar. Bom, minha gente, o som tá tudo ok? Eu acredito que sim, porque tá todo mundo, né, tranquilo aí, ninguém reclamou do som, então eu tô aqui achando que tá tudo ok. Se der algum problema, vocês falam, ok, minha gente? Sejam muito bem-vindos. Eu quero que vocês falem, eu quero que vocês tirem suas dúvidas, eu desejo que vocês falem comigo, tá certo? Isso é uma live, beleza, minha gente? Bom, hoje nós vamos falar sobre o primeiro ponto. A primeira coisa que eu preciso para orar. E antes de falar exatamente esse primeiro ponto, eu quero falar com você algo muito importante, mas muito importante. Toda fala nossa, ela representa muito mais do que nós falamos. A nossa fala, antes dela existir, antes de nós simplesmente falarmos uma palavra, ela vem de pensamentos, sentimentos e até mesmo atribuições que nós demos ao que vai sair da nossa boca. E eu vou tentar explicar isso com um exemplo para você compreender. Quando uma criança está aprendendo a falar, ela só vai liberar sons não de uma maneira repetitiva como um papagaio, mas ela só vai liberar sons a partir do momento que ela fizer conexões. Então, quando uma criança está ali, né, com seu pai, com a sua mãe, e os pais ficam assim, fala papai, fala mamãe, fala papai, fala mamãe, aquela criança, ela vai ouvindo e ela vai conectando a imagem, a pessoa, ao som e à palavra. Então, quem é a mamãe? A mamãe é essa pessoa que me alimenta, essa pessoa que me cuida, esse papai, essa pessoa que me dá todo o suporte, uma pessoa que é proteção para a minha vida. Então, tem tudo uma carga de pensamentos, de vivências, de experiências por trás de qualquer palavra que nós falamos. Tudo bem para vocês até aqui? Vai falando ok, vai falando tudo bem, pastora. Se você não entendeu, você pede para a gente repetir ou faça a sua pergunta, tá bom? Então vamos lá. Toda palavra que eu falo, ela não é só uma palavra.
E por que eu tenho que pensar sobre isso antes de falar sobre oração? Porque oração é falar com Deus. Amém? E falar com Deus não é só liberar palavras. Muitas pessoas, por conta da religiosidade que vem, né, de todo esse tempo, né, da igreja cristã e até mesmo não cristã, até católica, né, que a gente separa catolicismo como não cristianismo, a gente meio que aprendeu dentro da igreja evangélica a falar sem prestar atenção, mas como uma repetição na hora da oração. E isso é um problema. Então, muitas pessoas, elas entram na presença de Deus, é Deus, em nome de Jesus, porque eu tenho que falar em nome de Jesus, senão não entro na presença de Deus. Então, eu tenho que dizer Deus, em nome de Jesus, entra na toda a presença. E ele fala, mas ele não está simplesmente se entregando, se comunicando. Ele está apenas liberando palavras. Palavras que ele aprendeu que deveria falar para Deus. Então, essas palavras, elas estão sendo ditas, mas elas não estão sendo entregues. Aquilo ali não tem uma conversa, não tem nada, nenhuma conexão. Então, é por isso que muitas vezes essas pessoas saem do mesmo jeito da presença de Deus e elas não têm nenhum tipo de transformação em suas vidas no momento em que estão orando. A oração, ela exige que nós venhamos a aprender a falar com Deus. Isso é muito importante porque aprender a falar com Deus nos ensina a aprender a falar com as pessoas. Olha que interessante, minha gente. Quanto mais a gente se envolve com Deus, quanto mais a gente estabelece um relacionamento com Deus, maior facilidade nós temos de estabelecer relacionamento com as outras pessoas. E a oração é o processo puramente curativo, de entrega. Eu vou ler alguns textos bíblicos para você, então pegue a sua Bíblia. Nós vamos devagar, nós não precisamos correr. Você vai pegar a sua Bíblia agora e nós vamos abrir em Salmos, capítulo 139, no versículo 1 ao versículo 2. Nós vamos ler uma sequência de textos e há uma sequência elaborada para esses textos para que nós possamos compreender a importância de nós entendemos a função do pensamento na hora da oração, tá certo? Então, abra comigo. Quem puder, anota aí no comentário os salmos, porque às vezes alguém pode se perder. Então, se você está aí me acompanhando, anote, por favor, aí, para que o restante do pessoal possa acompanhar. Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 2. Diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Então, eu gostaria que você agora frisasse isso aí na sua Bíblia e onde você estiver anotando que Deus nos sonda. Quando nós pensamos nessa palavra sonda, nós precisamos compreender que não é me olha de qualquer jeito, mas é me sonda. Ele percebe, ele analisa, mas ele analisa os meus pensamentos. Então, quando eu entro na presença de Deus, quando eu estou orando e até mesmo enquanto eu estou vivendo, você vai aprender isso hoje. Deus está nos sondando nos nossos pensamentos. Então tem uma frase que eu gostaria que você colocasse isso no seu coração para essa nossa live, a primeira live de oração, que é: o meu pensamento precisa estar claro diante de mim mesmo, para que eu possa levá-lo de maneira clara para Deus. Nós precisamos aprender a saber o que está passando na nossa mente. Eu sei, tá? Já vou falar aqui agora, porque senão, né, dá problema. Então, bora lá. Eu sei que nós cristãos, a vida inteira, fomos ensinados
que nós não podemos dar atenção aos nossos pensamentos, que nós não podemos nem pensar praticamente os nossos pensamentos, que qualquer pensamento que passar na nossa mente, a gente tem que repreender em nome de Jesus e tá repreendido e passar o dia inteiro repreendendo. Só que eu tenho certeza que isso não funcionou com você também, porque não é bíblico. Quando a palavra de Deus diz se posicione e resista ao diabo, ele não está falando para você resistir ao diabo resistindo ao seu pensamento, mas para você resistir ao diabo com a verdade da palavra de Deus. Então, enquanto nós estamos fingindo que não estamos tendo pensamentos, nenhum tipo de pensamento, aquele pensamento continua dentro de nós. E todo pensamento, por favor, alguém anote essa frase que eu vou falar agora. Todo pensamento gera comportamentos. É isso mesmo, Denis. Ó, eu já estou te respondendo aqui agora. Você perguntou, já saiu. Pensamentos podem gerar reações? Pensamentos são causadores de comportamentos. Então, todo pensamento, igual nós falamos aqui agora, o pensamento, ele é o que vai, vai somar, vamos usar essa palavra, vai ser melhor, vai somar o que eu vi, o que eu senti, o que eu passei, ele vai somar experiências, memórias, sensações e vão gerar comportamentos. Então, não é à toa que aquele pensamento está na minha mente. Pastora, mas um pensamento pode ser o inferno intentando na minha cabeça? Pode. Mas o diabo, gente, ele não é burro. Ele vai usar lembranças do passado, sentimentos que eu já tive, medos, ansiedades, angústias, e ele vai somar coisas que vão fazer com que eu e você venhamos a fazer conexões. Vocês conseguem compreender isso? Se sim, faz aí um ok, manda um joinha para mim para eu saber se tá tudo certo. E aí, ele conseguindo trazer um pensamento de algo que não esteja desconectado, ele consegue trazer um comportamento para a nossa vida. Tem um comentário aqui que eu vou voltar para ler para vocês. Aprendemos a não falar o que estamos sentindo, porque o diabo ouve. E os pensamentos, entendi. Aqui o Carlos está dizendo que tem pessoas que aprenderam a não falar o que está pensando, porque senão o diabo vai ouvir, e para orar em pensamento, porque só Deus ouve o pensamento. É verdade, só Deus escuta o pensamento, embora o diabo lance o que a palavra de Deus diz em Efésios 6, setas, lança pequenos pensamentos para que você vá fazendo conexões e vire uma bola de neve dentro da nossa cabeça. Mas eu vou te dizer uma coisa, pense comigo aqui agora, se você não puder falar com Deus, seus pensamentos, porque é um ambiente inseguro, então tá um pouco complicado esse Deus. Se o momento da oração não for o momento mais seguro, tem alguma coisa muito errada. O que vocês acham? Você acha que no momento em que eu entro na presença de Deus, eu estou seguro ou não estou seguro? Quem controla todo aquele momento? Você acha mesmo que Deus permitiria que o diabo pudesse usar algo que foi dito para Deus, que está sob o comando de Deus, contra as nossas vidas? Mas é melhor falar e repreender? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós estamos falando com Deus, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos debaixo do poder de Deus, porque quando nós dizemos, em nome de Jesus eu entro na tua presença, nós estamos na presença de Deus e ali o diabo não pode entrar, ok? O diabo não entra dentro do nosso momento de oração. Isso não existe, minha gente. O diabo não pode entrar num momento em que eu e você estamos na presença de Deus. Nós precisamos trazer à nossa memória algo que talvez tenha se perdido
no nosso relacionamento com Deus e é muito importante que você resgate isso. O maligno não nos toca, ele já foi destruído por Deus. Existem muitos cristãos dando muito poder ao diabo. O diabo não tem esse poder. Amém? O diabo não tem o poder de acompanhar um filho de Deus. O diabo não tem o poder de estar invadindo a vida de um filho de Deus. Ele não tem esse poder e essa autoridade. Amém, queridos? O nosso Deus, ele é muito poderoso. Ele é poder e autoridade. E quando nós estamos vivendo uma vida na presença de Deus, o diabo não pode simplesmente estar envolvido com as nossas vidas. E quando nós estamos na presença de Deus orando, deixa eu te dizer uma coisa, ali é a presença de Deus. Então, nunca mais pense que o diabo pode ouvir e muito menos interferir num momento seu com Deus. Guarde isso no seu coração, porque o diabo estava impedindo você de orar, porque estava lhe contando mentiras. É muito bom saber que ele não entra nas nossas orações, mas eu vou te dizer, ele não pode interferir na vida de um cristão. Mas isso vai ficar para a nossa segunda live de oração. Eu vou te ensinar a viver em oração. Amém? Mas vamos por partes. Amém, minha gente? Bom, nós lemos um primeiro versículo que está em Salmos 139, do versículo 1 ao versículo 2. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando as suas dúvidas, nós vamos comentando aqui, tá certo? Não tem pressa. Se precisarmos fazer mais lives, nós vamos fazer mais lives para concluir este assunto. Bom, abra comigo agora em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Enquanto você abre, eu vou ler aqui um comentário. No momento de oração é o momento de entrega. Tem que ter sinceridade, tem que ter total sinceridade. A oração, ela só é verdadeira quando há total sinceridade. Eu vou ler esse segundo versículo e vou comentar com você um pouco disso daí que vocês já estão pegando. Tô gostando disso, hein, gente? Eu estou gostando disso, porque falar de oração é falar de libertação, é falar de poder, porque não tem nada mais poderoso do que você estar em comunhão com o Pai. Tá certo? E tudo que o diabo quer é impedir que você ore. Por quê? Porque não tem nada mais poderoso na face da terra do que uma pessoa que ora. Bom, estou aqui pronta para ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Mas o Senhor está me lembrando uma frase que Ele havia me pedido para falar com vocês. Então, eu vou falar com vocês essa frase antes de ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Bom, o Senhor havia me dito que muitas pessoas têm a facilidade de interceder, mas têm dificuldade de orar. Às vezes, existem pessoas que fazem parte até mesmo de grupos de intercessão na igreja, eles oram pelas pessoas, mas têm uma grande dificuldade de orar por si mesmas. Não passam tempo, não desfrutam tempo de si mesmas com Deus. E eu vou te dizer uma coisa, o tempo que você passa intercedendo não pode ser contado como um tempo de oração. Tá certo? Porque essa oração que nós estamos falando é a oração em que você conversa com Deus e Deus conversa com você e Ele trabalha com a sua e a minha vida. Amém? Então vamos lá? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Destruímos, você pode gravar isso se você está com a sua Bíblia na sua mão, e eu aconselho você a estar com a sua Bíblia e um caderno nas suas mãos, para que você possa fazer as suas anotações. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando? Quando eu pego o meu pensamento e torno ele obediente a Deus. Então, bora lá.
aqui nós já começamos a falar da prática da oração. Então eu vou voltar um pouquinho para a gente seguir em frente. Nós já sabemos que o momento da oração é um lugar seguro. Sabemos que quando eu estou na presença de Deus, o diabo não pode interferir na minha vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e você vai entender que é muito mais profundo do que isso. Mas vamos passo a passo. Acho que orando pelo próximo, Deus já considera toda necessidade sem precisar orar por si. Gente, isso não existe, tá? Isso aí não existe, tá? Uma coisa é você interceder por uma pessoa e outra coisa é você ter o seu momento com Deus, tá, gente? Eu vejo pessoas aí que oram pela terra inteira, mas não oram por si mesmas. E olha, uma das maiores batalhas, porque o diabo, ele vai lutar para que você não fale com Deus. Então, ele vai fazer com que nós venhamos entrar na presença de Deus e venhamos a pedir um bom dia, venhamos a pedir pelas pessoas que nós amamos, pedir milagres. E na hora que nós vamos abrir a boca para começar a falar de nós mesmos, o diabo nos faz sair da presença de Deus, não porque ele tem poder, mas porque ele colocou um hábito em nós. Bom, nós precisamos compreender isso. Eu e você precisamos de um tempo com Deus. Quem entendeu isso, diga amém aí do outro lado. Tá certo? Fala amém, eu entendi. Eu entendi que eu preciso de um tempo com Deus. E que não tem nada a ver esse tempo com Deus, de eu ficar intercedendo por outras pessoas, de eu ficar com medo de falar com Deus, de eu ficar pensando o que eu tenho que falar, de eu fazer uma coisa mecânica, fazer orações coletivas, fazer orações que todo mundo faz, repetir palavras. Diga amém, eu entendi, pastora, isso não é orar. Isso não é orar. Sabe? E nós não vamos conseguir existir se nós não orarmos, né? Faz sentido, né? Aquele versículo de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. É verdade, porque assim, Deus quer ter contato conosco. Eu vou te dizer, a nossa vida muda quando a gente começa a ter uma vida de oração, quando a gente começa a orar. E agora eu quero te ensinar, antes de ler o próximo texto, são alguns textos. E esses textos vão guiando a gente, tá certo? Eu gostaria que você entendesse algo. Exatamente, olha quantas pessoas... Gente, muita gente está aprendendo a orar aqui agora, tá? Esse método de oração bíblico, 100% bíblico, que eu tô passando para você, eu venho aprendido durante alguns anos na minha vida. Eu fui batizada no Espírito Santo aos 4 anos de idade e comecei a ouvir a voz de Deus. Mas eu tive que ter a minha experiência com Deus, eu tive que aprender a ouvir a voz de Deus, eu tive que aprender a falar com Deus. E é aí que durante muitos anos da minha vida eu achei que todo mundo naturalmente fazia isso. E há pouco tempo o Senhor tem me dito, não, as pessoas não fazem isso naturalmente, você precisa ensinar as pessoas a fazerem isso. Então cá estou eu, ensinando você algo que Deus mudou a história da minha vida e tem mudado a história da minha vida por conta de uma coisa só: oração. Gente, oração é tudo. É tudo. Jesus orava, sabe? Por que será que Jesus orava? Jesus era Deus, Jesus estava pronto. Ele orava por causa disso. Porque a oração é algo muito profundo, é algo muito verdadeiro. É quando eu pego a minha vida e exponho para Deus. Então, a oração, ela só começa de fato quando eu e você começamos a não jogar palavras. Ó Deus, obrigada por esse dia. Ó Deus, maravilhoso tu és. Não, tudo bem, mas não que você não tenha que agradecer o dia. Não que ele não seja maravilhoso, ele é. Mas o que está dentro de você? O que o seu pensamento está falando que Deus está escutando? Porque Deus está escutando. Nós lemos isso nos Salmos. Deus nos vasculha, Deus está ouvindo não as palavras da nossa boca, mas Ele está ouvindo o nosso pensamento. E muitas vezes, o nosso pensamento não é o que nós estamos falando. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero ver se você vai falar sim ou não. Quem aqui já cometeu isso? Você está lá orando. Deus, eu creio no teu milagre, Senhor, eu acredito. Só que a tua mente está dizendo assim,
Será? Mas será? Mas e se não acontecer? Sabe quantas vezes eu gostaria que você pudesse aumentar aí a fé dos irmãos que estão aí do teu lado, né, online, junto conosco aqui? Porque às vezes a gente acha que é só a gente que faz isso, e não é, gente. Quem aí já fez isso? Falou uma coisa e tava com outro pensamento, tava pensando outra coisa. Deus, eu creio no milagre. E lá no fundo do teu pensamento tava, meu Deus, eu não consigo acreditar, Senhor, eu não consigo, Senhor. E aí Deus vai levar em consideração o quê? A minha palavra, o meu pensamento. O que eu estou falando? Estou falando uma bagunça. Eu preciso ter clareza do meu pensamento. Sabe, Deus não vai nos julgar por isso, tá certo? Deus, ele gosta de verdade. Ele gosta que as pessoas entrem na presença dele em verdade. Não interessa qual seja a verdade, não interessa qual seja o seu pensamento, não interessa qual seja o seu passado, qual seja a sua dor. Sabe, nós estamos muitas vezes como aqueles religiosos que ficam rezando e rezando e rezando e rezando e rezando. E saem iguais. São as mesmas pessoas, sabe? Porque reza não muda a vida de ninguém, não, minha gente. Reza não muda a vida de ninguém. Antes de orar, eu gosto de orar. Antes de orar, eu gosto de orar. Eu gosto de dizer a Deus assim, Senhor, em nome de Jesus, me ajude agora a ter clareza. E para eu ter clareza, eu gosto de passar o meu dia tomando ciência dos meus pensamentos. Então, eu vou dar uma tarefa para você. Escreve aí, por favor, alguém a nossa tarefa de hoje. Tarefa da live, por favor, em nome de Jesus. Anota aí. Todo pensamento que passar na sua cabeça, você vai pensar ele e você vai dizer, Deus, em nome de Jesus, se esse pensamento não veio de mim, eu peço que o Senhor tire de mim. Mas se esse pensamento está vindo de mim, eu peço que o Senhor assuma o controle dele para mim. Eu não sei porque eu estou sentindo ou pensando essas coisas, mas eu preciso que o Senhor assuma o comando desse pensamento. Isso você vai fazer o dia todo, sabe? O dia todo, todos os dias da sua vida. Passou um pensamento na sua cabeça de tristeza, de fracasso, de angústia, de conquista, de sonhos. Não precisa ser só coisa ruim, tá certo, gente? Você vai parar e dizer, Deus, eu não sei porque eu estou pensando isso. Mas não é à toa que isso está aqui dentro de mim. Porque mesmo se for uma coisa maligna, ele está usando coisas que estão dentro de mim. Ele não está usando algo vago, ele está usando coisas que estão dentro de mim. Eu preciso que o Senhor assuma o comando desse pensamento. E ali você não vai repreender o pensamento. Você vai pedir que ele assuma o comando daquele pensamento naquele momento. Há uma pergunta assim, pedindo perdão pelos erros que nem mesmo percebemos, está certo, pastora? Daqui a pouco eu entro nesse assunto. Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Entra aqui agora dentro desse assunto aqui comigo, gente. Eu preciso, põe isso aí, onde você estiver, diga em voz alta, eu preciso. Você pode fazer isso, diga em voz alta onde você estiver. Eu preciso não deixar passar desapercebido nada do meu dia. Eu preciso prestar atenção ao que está acontecendo dentro da minha vida. Então, eu estou pensando algo sobre a minha casa, estou pensando algo sobre o meu trabalho, estou pensando algo sobre a minha história, estou pensando algo sobre o meu passado, estou um pouco aflito, estou angustiado, estou ansioso, estou
assim, eufórico, feliz, porque isso, aquilo, tudo, seja bom ou ruim, passou na sua mente, você vai começar a prestar atenção e dizer: Deus, assuma o comando deste pensamento. E quantas vezes esse pensamento vier na sua mente durante o dia, você vai dizer: Deus, assuma o comando do meu pensamento. Por quê? Porque no momento que você for orar, no momento em que você for falar com Deus, tirar o seu momento com Deus, você vai fechar os seus olhos. Isso é o início da oração, tá certo, gente? Isso é o início da oração. Então você vai fechar. Para que eu vou fechar o olho? Para não prestar atenção em outra coisa, porque a gente é terrível, ser humano. Se a gente ficar prestando atenção em outra coisa, você não presta atenção no que está fazendo. Então você vai fechar os seus olhos e você vai dizer: Deus, em nome de Jesus, porque é em nome de Jesus que nós entramos na presença de Deus. Então você vai dizer: Deus, em nome de Jesus, eu gostaria que agora o Senhor sondasse o meu coração e o meu pensamento. E tudo que eu tenho pensado, tudo que entrou no teu comando, eu gostaria que o Senhor trouxesse isso agora, a esse momento de oração. Então, Denis, antes de nós prosseguirmos as nossas orações, eu vou voltar até aqui para ver o que pedindo perdão pelos erros. Exatamente, nós vamos pedir perdão pelos nossos erros, mas a primeira coisa que nós vamos fazer é trazer tudo isso para a presença de Deus. Trazer todo esse dia. Pastora, mas eu estou orando antes do dia começar. Então você vai trazer tudo que está já há tanto tempo na sua cabeça, tá certo? Mas é bom você orar à noite antes de dormir. É muito bom a gente orar à noite antes de dormir, porque você teve um dia. É bom você orar antes de começar o seu dia e orar à noite também, tá certo? E você poder dizer: Deus, eu trago tudo isso. Porque não precisa ser só os pensamentos do dia. Fica mais fácil quando você está fazendo isso de uma maneira disciplinada e constante. Porque oração é disciplina, tá, gente? A gente não ora porque a gente está sentindo vontade de orar. A gente ora porque a gente tem que orar. E é tão interessante eu falar isso pra você, porque às vezes a gente não vai querer orar. É igual terapia. Quando realmente está trabalhando a nossa vida, você não vai querer ir na terapia. Você vai querer desmarcar, você vai querer arrumar outro compromisso. Então, assim, quando a oração está de fato fazendo algum efeito na nossa vida, nós não vamos querer orar. Porque nós vamos ser confrontados por Deus. Então, sabe, é um momento para você e eu simplesmente dizermos a verdade. Deus, eu estou aqui, mas parte de mim não gostaria de estar. Nossa, misericórdia, pastor. Você tem que dizer isso. Sabe, Deus, eu tive tantos pensamentos para não chegar aqui. Eu gostaria de trazê-los agora. Eu tenho certeza que tem coisas dentro de mim que estão me afastando da tua presença. E eu não sei exatamente o que é, eu não sei porquê, mas eis-me aqui, Senhor. Se nós não trouxermos o nosso pensamento, nós nunca vamos destruir os argumentos e a pretensão do inferno contra o conhecimento de Deus para a nossa vida. Se nós não trouxermos, primeiramente, tudo isso, todo o argumento e toda a pretensão do inferno, não poderá ser destruído, porque vai ficar dentro de nós aquilo, sabe? Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, vai reagindo, vai falando, vai reagindo comigo aqui. Nós precisamos entender que eu preciso ser verdadeiro com Deus. E ser verdadeiro com Deus é me perceber. Sabe? Chegar na presença de Deus e dizer: Deus, há uma bagunça dentro de mim. E eu vim trazer essa bagunça durante todo o dia. E sabe, nós vamos trazer a nossa vida também. Então, a bagunça de uma vida. Pensa bem, você tem muitos tópicos de oração e eu para trazer a presença de Deus, amém? Então, há uma bagunça. Eu não sei porque eu ajo dessa maneira, eu não sei. Eu tinha me prometido ontem que eu não seria essa pessoa e de repente estou sendo de novo. Eu não sei porque eu sou assim.
Quando nós conseguimos trazer nós para a presença de Deus, aí, Denis, a gente pede perdão. Tá entendendo? Porque até a gente não nos trazer a presença de Deus, nós nem sabemos, na verdade, por que estamos pedindo perdão. O perdão não é algo mecânico, porque a oração, muitas vezes, até do pedido do perdão, virou um trem mecânico, sabe, gente? Oh, Deus me perdoe todos os meus pecados, agora eu posso entrar na presença de Deus. Deus vai dizer assim, tá pedindo perdão do quê? Tá arrependido? Então não é essa coisa religiosa, mecânica, tá, gente? Então, você vai dizer, Deus, eu gostaria de te pedir perdão, sabe? Porque eu sinto isso e eu não queria sentir isso. Eu aprendi na igreja que não é dessa maneira e eu tô aqui, Senhor Deus, amarrado nisso. Isso vai começar a destruir. Quando eu e você falamos com quem resolve, tudo cai por terra. Sabe? Quando a gente tá sentindo uma dor, ou quando a gente caiu e, sei lá, se machucou, acontece, a gente é carne, a gente é osso, né? E você vai ter que ir no hospital tomar uns pontos. Tá com medo? Tá, né? Vai doer, né? Mas vai resolver. Sabe? Quando a gente tá orando, é mais ou menos isso. A gente entra na presença de Deus e a gente começa a... O que aconteceu? Não é aquela pergunta do médico? O que aconteceu? Ah, escorreguei. Mas estava fazendo o quê? Ah, eu tava andando de bicicleta, eu tava andando de moto, eu tava isso. E o que você tá sentindo? Dói aqui? Dói ali? Dói assim? Se eu apertar aqui, dói? Isso é orar. É quando a gente começa a dizer o que pensa, o que sente. E às vezes até a gente se surpreende. Porque começamos a falar e falamos até aquilo que nós nem sabíamos que estava aqui dentro de nós. O falar, o que está sentindo, o que está pensando. E não tem uma regra, olha, eu tenho que falar sobre esse assunto. Só fala com Deus. Só fala. Só fala. Na nossa oração podemos pedir pelos nossos sonhos? Podemos, mas agora nós vamos falar do comecinho da oração. Nesse começo, nós vamos falar de tudo que está na nossa mente. Então, se for os seus sonhos, fala seus sonhos. O que tiver ali dentro de você, do seu pensamento, do seu sentimento, de tudo que está acontecendo na tua vida, fala. Fala. E Deus já está no comando. E enquanto nós estamos ali falando, entregando, o Senhor começa a destruir. Deus é lindo. Você pode, aonde você está agora, dizer comigo, Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Enquanto nós estamos dando significado às nossas palavras, na presença de Deus, Ele está ali, ouvindo. Mas o ouvido de Deus não é qualquer ouvido. É um ouvido que se move por nós. Então, ele começa a tirar aquele peso, a tirar aquela dor, a trabalhar na profundeza do sentido daquela palavra. Olha, Deus, eu sinto isso, mas nem sei por que sinto. E Deus, não tem problema, meu filho. Entrega para mim que eu vou trabalhar na tua vida. Tudo que nós falamos, Deus destrói. Todo argumento, todo trauma, toda dor, tudo que está por trás daquele sentimento, daquele pensamento, daquela palavra, daquilo tudo. Quanto mais a gente fala, mais a obra de Deus acontece na nossa vida. Quanto mais a gente se rasga, quanto mais a gente se rende, quanto menos a gente fica segurando as coisas,
mais a obra de Deus vai sendo realizada na nossa vida. Você consegue entender por que o diabo não quer que você ore? Por isso que ele colocou alguns jargões dentro da igreja, dizendo que a gente não pode falar, porque senão o diabo vai fazer, vai acontecer. Porque ele sabe que quando você falar, quem vai fazer é Deus. Quem vai acontecer é Deus. É como se você chegasse para Deus sendo uma criança e dissesse: pai, sabe, aquilo ali me feriu. E Deus, aquilo te feriu. Só um instante. Eu vou lá resolver. Eu vou lá resolver e eu vou tratar das suas feridas. Eu vou resolver a causa e vou tratar das suas feridas. E eu vou te dizer, às vezes não, eu vou dizer sempre, nós não temos noção da profundidade do trabalho de Deus enquanto estamos falando. Nós só vamos ver que depois de um tempo, de alguns dias, nós vamos começando a ser outras pessoas. Então fale com Deus, mesmo quando você não quiser falar com Deus, sabe? Você vai ter dias que você não vai querer orar. Vai ter dias que você vai dizer, eu não quero orar. E você vai dizer, Deus, eu estou entrando na tua presença, mas eu não queria orar. E eu não sei por que eu estou assim. E Deus vai dizer, mas eu sei. É porque tem algo dentro da tua vida, mas hoje eu vou te restaurar. Fale com Deus. Porque esse primeiro passo, gente, é muito poderoso. Ele precisa acontecer todos os dias, em todo tempo de oração, mas dedique tempo para esse primeiro passo na sua vida, sabe? Dedique tempo para dizer coisas para Deus. Quanto mais oramos, aumenta a nossa armadura contra o diabo. A nossa armadura contra o diabo é a presença do Espírito Santo atuante na nossa vida. Mas eu vou pegar essa pergunta para dizer algo para vocês. Quanto mais nós oramos, mais consciência da armadura que nós temos é real. Sabe, a armadura de Deus não é uma coisa progressiva. Ela é. Deus não nos dá uma armadura frajuta. Deus nos dá uma armadura. Mas a nossa falta de consciência de quem Deus é e de quem nós somos em Deus faz com que nós não venhamos a usufruir e a usar a armadura de Deus da maneira correta. E tudo que não é usado da maneira correta é levado ao fracasso. Então, a armadura de Deus, ela vem pronta, sabe, Denis? Ela é pronta. As coisas de Deus são prontas. Nós não precisamos aumentar a nossa armadura, mas nós precisamos saber vivê-la e usá-la todos os dias da nossa vida. E se nós não orarmos, nós não vamos trabalhar na nossa vida o suficiente para conseguirmos usar da maneira correta as armas de Deus e nós vamos fracassar, não por conta de não estarmos vestidos dessa armadura, mas porque não estávamos preparados para viver as coisas de Deus, porque muitas vezes nós, por falta de comunhão com Deus, não vivemos as coisas de Deus. Muitas vezes, por falta dessa conversa com Deus, nós nos tornamos pessoas estranhas, muito estranhas, com comportamentos estranhos, com ações estranhas, com olhares estranhos, porque Deus não pode trabalhar na nossa vida. Há uma pergunta aqui, pastora, quando vamos orar, às vezes só choramos, Deus ouve o choro também é oração? É. O choro é uma oração da alma. E eu não estou dizendo que é ruim, é ótimo. É quando é uma dor tão profunda que não tem palavras. É só uma dor. É só algo que o seu cérebro não conseguiu colocar em palavras. Mas Deus consegue, assim como uma mãe, ler o choro. Mamãe não sabe, ele tá chorando porque tá com fome. Esse choro é de fome. Esse choro é de dor, tá com dor. Esse choro é manha. É manha. Quem tá de fora, fala choro é choro. Como sabe? Aí é que tá. Deus lê
o seu choro. Quando você se entrega e você se rasga, Ele sabe, Ele lê. E Ele também destrói toda pretensão e todo argumento do inferno durante essa oração. Sabe, Deus não está preso às palavras. Muitas vezes eu entro na presença de Deus e o início dessa minha oração é só um silêncio. Nosso silêncio, às vezes, tem tanta coisa na minha cabeça, porque nós somos seres humanos, nós temos tanta coisa na cabeça que parece que não dá para organizar. Você fala, Deus, se eu tivesse que te falar agora o que está dentro da minha mente, eu não conseguiria. Então, eu simplesmente fecho os meus olhos e respiro e digo, Senhor, visita tudo aqui. E ali eu vou respirando aquele momento na presença de Deus, deixando que Deus tome conta dos meus pensamentos. E às vezes eu faço isso orando em línguas, às vezes eu faço isso ouvindo um louvor, às vezes eu faço isso em silêncio absoluto. Aprenda a orar também no silêncio. Sabe, tem muitas pessoas que precisam de muita música, de música alta, de música assim, e isso é muita voz, é muito barulho. Eu não sei como que essas pessoas conseguem ouvir a voz de Deus. É muita coisa falada ao mesmo tempo, sabe? Deus, você precisa parar para escutar. Então, passe por esse primeiro momento de oração, onde falando, tem que ser falando, tem que também ser chorando, tem que ser também silêncio. Nós vamos passar por muitas fases, muitos momentos desse primeiro passo, mas precisa, sobretudo, haver uma entrega. Quem compreende isso, diga amém aí, para que eu possa dar o nosso próximo texto de hoje. Sabe, o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, é isso mesmo, tem momentos que é assim mesmo, sabe, Ana? E nós não precisamos e nem podemos fugir desses momentos. Nós estamos falando aqui no final de 2 Coríntios, capítulo 10, que quando nós entregamos isso, o nosso pensamento se torna obediente a Deus. Olha que coisa poderosa, o nosso pensamento é levado cativo, é levado à obediência, ele para de transitar por todos os caminhos e ele começa a estar debaixo do comando de Deus. A nossa mente precisa estar debaixo do comando de Deus, amém? E eu levo você agora a orar comigo, a ler, nós estamos falando de oração, né? A ler Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23 comigo. Então, quem puder aí, por favor, anotar para que o pessoal não se perca. Anote aí nos comentários Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23. Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23. Eu vou ler. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Eita, peraí que o meu computador ouviu minha voz aqui, quer falar, ó. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Olha, se nós não trabalharmos nossos pensamentos, vamos trazer de volta aquela frase lá atrás.
Todo pensamento gera um... Escreve aí a resposta. Todo pensamento gera um... Deixar vocês responderem aí. Todo pensamento, pastora, gera um... Quem vai falar primeiro? Comportamento. Então, Jesus está dizendo que todo comportamento nosso, ele acontece não por conta de fatores externos, mas por conta de fatores internos. E muitas vezes nós estamos muito mais preocupados em mudar o externo, certo? Em mudar a aparência. Eu não vou mais àquele lugar. Não que você realmente não tenha que ir, tá? Mas eu gostaria que você refletisse comigo aqui agora. Eu não vou mais àquele lugar, eu não convivo mais com aquelas pessoas. Mas se... Pensa aqui com a pastora. Se o que te levava àquele lugar ainda está dentro de você, se o que te levava àquela conversa com aquelas pessoas ainda está dentro de você, o que mudou? Responda para mim. O que mudou de verdade? É uma questão de tempo para que esses pensamentos, essas situações que estão aqui dentro, comecem de novo a gerar outros comportamentos. Pastora, quando repreendemos algo em pensamento, tem a mesma força do que por palavras em voz alta? Repreensão, se você estiver querendo repreender não a si mesma, tem que ser em voz alta. Né? A única pessoa que lê pensamentos é Deus. Eu acredito que nós não vamos repreender a Deus. Então, você pode repreender a si mesmo. Thalita, não seja assim, um pensamento. Mas se você quiser repreender ao diabo, então você terá que dizer em voz alta. Amém? Mas se nós não focarmos só no exterior, nós seremos cristãos de fachada. Cristãos que mudam o exterior, mas que são podres por dentro. Que ainda são dominados pelo pecado, porque não abriram seu lado escuro para Deus, seu lado pecaminoso, estranho para Deus. Você e eu precisamos abrir esse lado para Deus, entrar. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Olha, Deus, eu tenho vontades, eu tenho tentações, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você tem que dizer isso para Deus, você tem que abrir isso para Deus. Porque não adianta você se tornar um cristão que não vai, mas que dentro de você corrói você por dentro tudo aquilo e você fica ali em nome de Jesus, eu não vou ser assim, em nome de Jesus, eu não vou ser assim. Filho, você já é. Sabe, nós precisamos compreender que o que está dentro de nós já é. Está dentro de nós e só tem uma maneira de não sermos. Aquilo precisa sair. E dizer, em nome de Jesus, isso não vai... Está amarrado, Satanás. Isso não vai resolver. Isso nunca resolveu. Isso é o grande problema de muitas pessoas que ficam lutando todos os dias para ser um bom cristão. E ele quer ser um bom cristão, mas de repente ele escorrega e ele mostra um comportamento que está dentro dele. Veja pessoas que se desviam e vão e se enfiam nesse mundão. Pastora do céu. Não, aquilo já estava dentro dele. Então, não é a batalha espírito e alma. Porque a alma precisa ser convertida, certo? É mais uma liberação. Eu acredito que muitas pessoas vivam essa batalha constante que o Denis está citando aqui. Também é bem comum a gente ver essa questão sendo falada, né? Na igreja, quando o apóstolo Paulo fala sobre a batalha, mas Paulo fala que é só alimentarmos
o espírito e deixarmos de alimentar a alma, que isso deixa de acontecer. Mas, olhando profundamente ao que Paulo diz, nós precisamos compreender uma coisa. O homem nasceu, e eu digo o homem, a humanidade, ok? O homem nasceu debaixo do pecado e tudo que está em nós está tão sujo, tão podre, e nós nascemos egoístas, nós nascemos orgulhosos, nós nascemos prepotentes, nós nascemos invejosos, e não diga que você não nasceu, porque você nasceu, todos nós nascemos debaixo de tudo que é o pecado. Então é natural que em nós haja isso, mas não é para haver, então nós precisamos entregar para Deus. Se Deus não tomar conta, se Deus não fizer o seu comando, Deus não vai invadir a nossa vida. Então eu preciso abrir, eu preciso dizer, Deus, eu tenho problemas com isso, eu preciso que o Senhor me limpe. Eu não vou simplesmente parecer um cristão, eu não vou simplesmente deixar de fazer. Deixar de fazer e deixar de ser a 1 quilômetro, a milhares de quilômetros de distância. Quando nós batalhamos mais pelo que vamos ser do que pelo que vamos aparentar, a nossa vida começa a ter um pouco mais de sentido. Eu quero que vocês tomem essa decisão no coração de vocês. Já são 9 horas da noite, hein, gente? Daqui a pouco a nossa live já tá chegando no final. Então se prepara, bota mais gás aí agora pra gente chegar junto, prestando atenção e recebendo isso aí de Deus pra nossa vida. Bota um gás a mais aí agora, nesse final. Se eu e você não simplesmente abrirmos a nossa vida, rasgarmos a nossa vida, humilharmos a nossa vida mesmo diante da presença de Deus e dissermos, Deus, olha aqui, olha essa situação aqui, Senhor. O negócio é feio. Você pode orar de todo jeito, meu filho, não vai resultado. Agora, se você se render, se rasgar, dizer, Deus, eu tenho essas coisas, mas eu não quero. Eu não quero ser dominado por isso, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero sentir essas coisas, eu quero que o teu Santo Espírito desça sobre a minha vida e me transforme, me liberte. Então, o Espírito Santo de Deus vai fazer isso. E agora você não vai mais começar a ter comportamentos como estes. Sabe, o comportamento, ele é um sinal de que aquilo está dentro de você. E Deus precisa arrancar aquilo de dentro de nós. E como Deus arranca isso? Orando. Quando você simplesmente diz, Senhor, eu preciso que o Senhor tire isso de mim. Isso é libertação pura, minha gente. Oração é libertação pura. Pastora, quando falamos a Deus sobre os nossos medos, o diabo pode pegar essa palavra, assim, já foi dito isso no começo da live, eu vou pedir para você depois assistir essa live que está salva, mas eu vou te responder agora, mas eu respondi muito melhor lá no início. Não, o diabo não pode entrar no momento de oração. Não, Deus é muito poderoso. Não dê esse poder ao diabo, porque ele não tem esse poder, tá? Fique tranquila que você pode falar qualquer coisa para Deus e o diabo não pode lhe ouvir, não pode entrar nesse momento, ele não pode fazer nada. Amém? Põe isso no seu coração. Sabe, nós vamos ter várias lives, tá bom, vozinha querida? Nós vamos ter várias lives de oração. Estão com saudade de você, minha querida. Sabe, nós precisamos olhar para Deus e dizer, ao invés de eu tentar impedir um comportamento, eu preciso deixar que Deus transforme a minha vida. Abrir pensamentos, sentimentos, abrir sensações, emoções, abrir tudo. Abrir tudo. Quando nós abrimos, sabe? O Denis perguntou aqui, é tomar posse? Não, não é tomar posse, é rasgar o coração. É dizer, Deus, faz tua obra. Faz tua obra, Senhor. Porque
eu não posso fazer sozinho. Eu estou aprisionado e eu quero ser livre. E quando nós fazemos isso, o diabo é destronado nas suas mentiras, no seu passado, nos seus traumas, nas suas lembranças, nas suas dores. Ele é destronado. Quando você fala com Deus, o diabo é destronado, o passado é curado, as feridas são tratadas. Isso é poderoso. Sabe, nós precisamos entender essa verdade. E eu convido você para ir no nosso penúltimo texto de hoje. Então, bora lá. Falei para você, bota um gás aí. Nós estamos terminando, mas bota um gás aí, porque você vai sair daqui e você vai pôr esse primeiro passo de oração em prática. E eu estou muito feliz de poder participar desse momento com vocês e muito feliz de saber que Deus está fazendo algo grandioso na sua vida. Isso para mim é maravilhoso. Eu fico encantada com o poder de Deus atuando na nossa vida. Isso é incrível. Abra comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao versículo 24. Por favor, a pessoa que estiver aí de secretariado poderoso, anota aí para o pessoal não perder, não perde esse texto. Efésios 4, 22 ao 24. Abra aí, em nome de Jesus, a sua Bíblia. Tem comentário aí, bora ler enquanto você está abrindo. Esse passo é tão poderoso porque quando falamos com Deus, colocamos para fora coisas que nunca nem nós imaginávamos. É verdade. Quando a gente começa a falar e aprende a falar, minha gente, na hora que você acaba de falar, meu Deus, eu nem sabia que isso estava dentro de mim. Pois é. Mas às vezes era aquilo que estava levando comportamentos, sentimentos, ações, reações que você nem sabia por que você estava tendo aquilo. E ao falar, Deus vai transformando tudo. Sabe, Natália, me sinto tão mal por não conseguir mudar o meu jeito. Então fala isso pra Deus. Chega pra Deus e fala, Deus, eu tô me sentindo tão mal porque eu não consigo mudar meu jeito. Por que eu não consigo mudar o meu jeito? Diga pra Deus qual é o seu jeito. Deus, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Mas por que eu sou assim se o seu sangue me lavou e me purificou? Senhor, o que tem causado isso na minha vida? Comece a rasgar, porque Deus vai começar a tocar a tua vida e te libertar. Bora lá, minha gente. Quando permitimos Deus mudar nossa vida, Ele muda mesmo. Vamos lá comigo, bota um gás aí, gente. Quero que você bota aí um ok, estou aqui, glória a Deus, aleluia, Senhor, estou recebendo dessa live. Efésios 4, 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, essa antiga vida nossa, que nós não entregamos nossa vida na presença de Deus, vocês foram ensinados a despir-se, tirar todas as características, todos os detalhes, tudo que fazia você ser aquele velho homem que se corrompe por desejos enganosos e foi motivado a ser renovado na maneira de pensar. Quando nós oramos, Deus começa a renovar a nossa maneira de pensar. Isso aqui tem muito a ver com o passo 2, então fica ligado. Hoje eu não vou falar o passo 2, mas já fica ligado, tem muito a ver com o passo 2. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de um novo homem. Então, quando eu oro, eu tiro aquilo de sobre mim e eu sou levado a renovar a minha maneira de pensar e a ser uma nova criatura. Quem aí bate palma aí e fala, glória a Deus, é eu, Senhor, sou eu, Pai. Eu vou ser uma nova criatura em nome de Jesus, eu vou viver uma vida de oração e eu vou ser uma nova criatura em nome de Jesus Cristo. Se você é essa pessoa, bota aí uma coisinha batendo palma aí e fala, em nome de Jesus eu vou ser essa nova criatura. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Minha gente do céu, eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Esse texto é um dos meus favoritos. Sabe, eu tenho certeza que você também tem textos favoritos, mas esse texto é o meu texto favorito. Porque Deus, Ele nos ajuda em todas as coisas. Então, Ele me ajuda a tirar a minha velha pessoa, a destruir todo o argumento do inferno contra a minha vida. E Ele ainda me dá um novo pensamento, baseado na sua verdade, que vai revestir a minha vida de santidade. Sabe, não se preocupe em ser aquele santarrão da igreja,
O santarrão da igreja, ele geralmente carrega muita coisa para ser tratada por Deus. Não é aquela pessoa acusadora. Pensa bem. Vamos imaginar a santidade como muitas vezes é posta na igreja. É aquela pessoa que nunca erra, aquela pessoa que não aceita o erro dos outros, aquela pessoa que olha as pessoas de cima e embaixo, aquela pessoa que é perfeita, que o outro erra, o outro é pecador. Você consegue ver características malignas dessa pessoa? Quem consegue ver aí, diga eu consigo ver. Eu consigo ver que essa pessoa está vivendo santidade não, pastor. Essa pessoa está vivendo o cão dentro da igreja. É o próprio acusador dentro da igreja. Quem consegue ver aí, diga eu consigo ver. Eu consigo ver que essa santidade está meio furada. Eu consigo ver que essa santidade aí que não perdoa, que não dá novas chances, que não quer se envolver com ninguém, que todo mundo é pecador menos ele, que a família dele tudo vai pro inferno menos ele. Quer que consegue ver que essa pessoa, sangue de Cristo, tenha poder e autoridade, não conhece a Deus. É isso que o diabo quer fazer com as pessoas, minha gente. É isso que o diabo quer fazer com as pessoas. Quer nos colocar numa posição que nós não temos. Sabe, quando nós começamos a nos rasgar na presença de Deus, nós entramos num processo de entender que só Deus é poderoso, só Deus é perfeito, só Deus é grandioso. E a grandiosidade de Deus entra dentro de nós, mas a grandiosidade de Deus, irmãos, ela não é uma acusação. Ela é amor que transforma, ela é amor que liberta. Ela é amor que lhe acolhe. Sabe, esse sentimento você vai sentir quando você estiver fazendo esse primeiro passo. Depois você vai me contar. Na segunda live nós vamos conversar sobre isso. Na segunda live nós vamos ter um tempo só para vocês contarem o testemunho que Deus fez quando vocês começaram a colocar o primeiro passo. Sabe, nós vamos começar a perceber tudo de uma maneira diferente. Então, por isso que aqui Efésios fala assim, nós vamos viver em santidade, não porque nós nos tornamos pessoas alteradas pelo exterior, lembra? Mas alterados aqui dentro, pelo poder e pelo amor de Deus, pela libertação de Deus na nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Você pode dizer um glória a Deus, igreja aí? Estou sendo alterado de dentro para fora. É quando eu me torno essencialmente cristão. De dentro para fora. Gente, essa oração ela tem que ser diária, 2, 3 vezes por dia. Tem que acontecer isso, porque é muita coisa para Deus transformar dentro da gente. É muita coisa, gente. É muita coisa. Pode chamar a caçamba, porque o negócio tá... Te garanto. Então, esse texto, gente, ele me dá tanto ânimo. E eu gostaria que você recebesse esse ânimo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Porque eu gosto de ler esse texto praticamente todos os dias. Para ser, assim, receber aquela injeção de ânimo. Não sou eu que vou causar em mim a santidade, não compete a mim forçar uma vida que eu não tenho. Mas se eu me entregar todos os dias, de todo o meu coração, desejando conhecer a Cristo e ser transformado por Cristo, se esse for o meu objetivo de vida, eu não preciso me preocupar. Ele vai criar em mim e em você uma semelhança com Deus. Não é algo forçado. É algo que nasce. A justiça e a santidade vão vir da verdade que vem nos libertando. Então, quanto mais a gente for vivendo e convivendo com essa justiça, com essa verdade, nós vamos vivenciar todo esse processo. E aí nós vamos olhar os santarrões e vamos dizer, Senhor, opera um milagre na vida dessa pessoa, Pai. Pai, eu desejo tanto que essa pessoa lhe conheça, essa pessoa não lhe conhece ainda, e você vai amá-lo o suficiente para Deus fazer uma obra grandiosa na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Último texto. Quem tá com gás aí, bora lá. Último texto da live. Isso também significa que a nossa live está chegando ao fim. Mas tem muita coisa para você colocar em prática. Não adianta a gente querer falar muito, embora a gente fale bastante coisa, mas a gente tá falando sobre só uma coisa. Mas se a gente correr demais, minha gente,
Não adianta, a gente não vai pôr em prática. O negócio aqui é pôr em prática. Então, vamos lá. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Galera, anota aí pro pessoal não se perder. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu adoro, gente, esse final é tão lindo, porque já fala assim, finalmente. O finalmente já é uma conclusão, né? É o último texto, já começa com uma palavra conclusiva, já vem para concluir muita coisa do que a gente está falando aqui. Então, bora lá. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Anota aí no seu livro, anota aí no seu caderno. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Enquanto você está abrindo Filipenses 4, 8, eu quero te apresentar esse livro aqui, minha gente. Esse livro lindo, maravilhoso. Como é lindo, gente. É maravilhoso, não é? Sua descendência determina a sua eternidade. Pastora, onde eu consigo encontrar esse livro? Esse livro aqui vai falar de uma maneira simples, fácil, não cansativo, você lê ele numa sentada, mas você vai ter que ler muitas vezes, você vai sentir necessidade de ler muitas vezes, mas ele é tão gostoso de ler que você não consegue parar de ler. Esse livro aqui vai falar sobre como você viver uma vida de salvação. Na prática, igual a gente tá falando de oração aqui na prática, quer viver salvação aqui na prática? Aqui, ó, compra esse livro, a Débora vai deixar aí o link, é só você acessar esse link aí que você já entra direto na página para comprar esse livro. Aproveita que o Dia das Mães está chegando, compra para você, compra para sua mãe, compra para sua avó, dá de presente, porque a gente dá de presente uma informação dessa. É poderoso, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Sua descendência determina a sua eternidade. Esse livro, gente, é poderoso e você não pode deixar de ler este livro. Ele não é um livro comum. Foi uma revelação que Deus deu para o nosso bispo, falando sobre a mudança. E tem muito a ver com esse texto que nós lemos aqui, ó, de Marcos, que ele fala essa alteração interior, uma nova vida. Aqui, ó. Você precisa desse livro aqui. Ele vai te ensinar muita coisa sobre essa alteração de comportamento, de vida, de semente, de tudo isso aqui, gente. Você lê esse livro, você precisa desse livro. Você que não é da Ser Rema, mas faz parte da Vencer, do canal Vencer, aí espalhado pelo nosso Brasil. Ó, nós amamos cada um de vocês que fazem parte desse nosso canal, que fazem, né, a nossa vida tão feliz. Nós estamos aqui te dando essa oportunidade de você ter esse livro que vai mudar a história da tua vida com Deus. Então, compre esse livro aí, nesse link aí, minha gente. Bora ler Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, nisso pensai. Isso tem muito a ver com o segundo passo, mas eu já quis deixar aqui para você começar a determinar pensamentos na sua vida. Mas antes de você fazer isso, eu gostaria de fazer uma recapitulação, porque vai que esqueceu. Todo pensamento que não é dito na presença de Deus não pode ser trabalhado. Dito em forma de oração, em forma de entrega, em forma de choro, mas tem que estar na presença de Deus, dizendo: Deus, estou trazendo cativo todos esses pensamentos, esses sentimentos, essas palavras, essas reações, tudo isso tem a ver com os meus pensamentos, Senhor. Eu não sei porque eu sou assim, eu não sei porque eu estou tendo esses comportamentos, eu não sei porque eu reajo dessa maneira, eu não sei porque isso me afeta tanto. Sabe, às vezes olhares nos afetam tanto, palavras nos afetam tanto. Às vezes nós temos tantos comportamentos, né, que nós não compreendemos, tá tudo dentro do nosso pensamento. Então hoje você vai dizer: Deus, hoje e todos os momentos de oração, Senhor, eu trago aqui todos os meus pensamentos e as minhas indagações, os meus questionamentos, os meus porquês,
os meus comos, os meus ondes, e Deus vai fazer assim como aquele doutor. Onde dói? O que aconteceu? Por que dói? Você toma algum remédio? Você faz alguma coisa? Deus precisa perguntar coisas para você. Deixe que o Espírito Santo de Deus conduza você. Peça a Ele, Deus, assuma o comando agora de tudo isso e comece a conduzir a minha fala, comece a conduzir o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. E eu preciso que o Senhor extraia de mim, Pai, a palavra, a oração, a entrega que eu preciso fazer aqui agora na Tua presença. Deixa que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a falar com Ele. Pastora, mas eu sou um pouco travado. Comece a falar. Comece a falar. Comece a falar. Pastor, mas eu quero orar em pensamento. Eu não te aconselho a orar em pensamentos, porque para falar pensamentos é necessário falar, tá certo, minha gente? Então, fale. Sabe, Deus vai fazer uma obra grandiosa na tua vida, eu tenho certeza absoluta disso, meu povo. Bom, nós já estamos aí, são 9h19 e nós já estamos chegando ao final da nossa live. No próximo momento que nós estivermos juntos, eu estou estudando aí uma data para nós fazermos o nosso segundo passo, então fica ligado, minha gente, que eu vou avisar alguns dias antes. Ei, meu povo, vai ter o segundo passo, bora participar dessa live. Aí você corre para cá e a gente vai ter um momento com Deus para falar do segundo passo. Mas eu desejo do meu coração é que você faça esse primeiro passo com todo o seu coração, que você se entregue na presença de Deus e que você viva experiências lindas, experiências maravilhosas, experiências poderosas com esse Deus incrivelmente poderoso que é o nosso Deus. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Vocês são pessoas preciosas de Deus na minha vida. E você que vem novo aí no canal, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo à nossa família Vencer. Essa live vai ficar salva no IGTV e você vai poder acessar ela quantas vezes você quiser. E você pode agora, no finalzinho, pegar esse avião e arrastar para todo mundo, compartilhar com todo mundo que você conhece, porque com certeza o que Deus vai fazer na sua vida, Ele também quer fazer na vida de outras pessoas. Então, gente, não deixe de compartilhar. Não deixe de compartilhar. Se você tem perguntas sobre oração, já escreve nesse caderninho aí, porque na próxima live você já pode dizer, pastora, eu tenho uma dúvida, pastora, enquanto eu estava orando, aconteceu isso comigo, como que funciona? E aí eu vou poder responder as suas perguntas. Gente, eu amo todos vocês, vocês são pessoas maravilhosas e amanhã nós estaremos juntos na igreja, lá no YouTube da Serrema, para quem não é da igreja, para quem não é da cidade, vai lá no YouTube da Serrema ou então baixa o nosso aplicativo. Vou pedir para o pessoal também deixar o link do aplicativo aqui para vocês. Baixe o aplicativo e se inscreva na Serrema Online. Você que não é de São Sebastião do Paraíso ou de nossas igrejas, se inscreva na Serrema Online. Que Deus abençoe o pessoal do João 23 que está assistindo lá no templo. Ó, um beijo para todos vocês. Gente, que Deus abençoe muito, mas é muito a vida de vocês. E daqui a pouco, na semana que vem, você vai receber um aviso. Ei, vai ter live. Segundo passo de oração. E aí você vem correndo para cá. Que Deus te abençoe. Um ótimo final de sábado para você e amanhã encontro vocês lá na EBD. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eita, acho que é aqui, gente. Eu me cabulei um pouquinho.